Olá, bem-vindos a mais uma monitoria do PET Engenharia Química da Universidade Federal do Ceará. O meu nome é Letícia e a disciplina a ser ministrada é a disciplina de cálculo. Primeiro, vamos retomar algumas regras de derivação. A primeira regra, temos uma função f de x, que é igual a uma constante vezes uma função de g de x. Derivando de ambos os lados, obteremos a derivada de f de x é igual a c vezes a derivada de g de x. Segunda regra, temos uma função f de x igual a g de x mais p de x. Também derivando de ambos os lados, obteremos a derivada de f de x é igual à soma das derivadas do outro lado, ou seja, g de x, g' de x mais p' de x. Já a terceira regra, nós temos que f de x é igual a g de x mais p de x. Aqui nós usaremos a regra do produto, onde ficará a derivada de f de x é igual à derivada da primeira, g' de x, vezes a derivada da segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda. Já a quarta regra é a regra do quociente, onde nós temos uma função f de x igual a g de x sobre p de x. A derivada da função f de x é igual a derivada da primeira vezes a segunda, g' de x vezes p de x, menos a derivada da segunda vezes a primeira. Tudo isso sobre a segunda função elevada ao quadrado. Aqui nós vamos explicar um pouco mais a respeito da derivada da função composta. Nós temos uma função f de x e uma função g aplicada em h de x. Derivando de ambos os lados, obteremos a regra da função composta, da derivada da função composta. Nós teremos f' de x, a derivada de f de x é igual à derivada da função de fora, g, aplicada na função de dentro, h de x, vezes a derivada da função de dentro, ou seja, a derivada de h de x. Um exemplo para visualizar melhor. Aqui nós temos f de x é igual a 5x ao quadrado mais 6x mais 7, tudo isso elevado a 8. Como resolveremos? Nós chamaremos a função de dentro, 5x elevado a 2 mais 6x mais 7 de m, e resolveremos dessa forma a questão. Agora, nós temos g de m igual a m elevado a 8, sendo m, como eu disse, 5x elevado a 2 mais 6x mais 7. E nós temos a função de dentro, que é a própria função m, que é a própria função. Derivando a g de m, nós obteremos que o 8 ele desce, fica ao lado do m, 8 m, e retiramos daqui do 8, 1, ou seja, ficaremos com 8m7. Substituindo esse m, ou seja, retomando a função f de x aqui dentro, nós obteremos 8 vezes 5x elevado ao quadrado mais 6x mais 7 elevado a 7, e aplicando a regra, derivando a função de fora, nós obteremos que esse 2 multiplica o 5 e esse 2 também é diminuído de 1, ou seja, ficaremos com 10x mais 6. Ou seja, observando a fórmula, como ficaremos? Nós teremos a função de fora, derivada da função de fora, aplicada à função de dentro, que na primeira parte da derivada, a função de dentro ela não é mexida nela, vezes a derivada da função de dentro, ou seja, a derivada dessa função de dentro aqui, multiplicada a derivada da função de fora. Agora temos uma questão um pouco mais difícil. Uma partícula se move ao longo de uma reta de acordo com a equação de movimento. T elevado ao quadrado vezes E elevado a 2t, onde S em metros é a distância orientada da partícula desde a origem em t segundos. Se V em metros por segundo e A em metros por segundo ao quadrado são, respectivamente, a velocidade e a aceleração da partícula, encontre V e A. Nós já sabemos que a velocidade é a derivada da função espaço sobre o tempo,
E a aceleração é a derivada da função velocidade sobre o tempo. Então, qual é o nosso primeiro passo? Nós vamos derivar a função dada no enunciado da questão, t elevado a 2 vezes e elevado a 2t. Derivando s de t, nós teremos v de t, que é igual. Derivando a função, nós teremos a derivada, aplicando a regra do produto aqui, nós teremos a derivada da primeira vezes a segunda, mais a derivada da primeira. Aqui nós teremos derivaremos a função s, então nós obteremos, aplicando a regra do produto, a derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda. Só que se nós observarmos esse segundo termo aqui, nós teremos e elevado a 2t, e isso é uma função composta. Então, antes nós resolvemos a própria derivada de v, antes de resolvermos a própria derivada de s, nós resolveremos primeiramente essa função composta. Então, como resolver? Fazemos do mesmo jeito, chamamos a função de dentro de alguma letra da sua preferência, nesse caso aqui eu chamei de u, anteriormente tinha chamado de m, a letra fica à sua escolha. Chamei de u e continuei elevando ao quadrado, sendo u igual a e elevado a t, que é justamente a função de dentro. Derivando, nós obteremos 2u, certo? Esse u desce, fica ao lado do u, e daqui diminuiremos 1, então fica 2u. Já a função de fora, a função de dentro, perdão, que é elevado a t, se derivarmos a função exponencial elevada a t, será a própria função exponencial elevada a t. Então, logo, aplicando a fórmula, o que teremos? É elevado a 2t, da derivada dessa função, ela é igual a 2 vezes, substituindo o u por e elevado a t, vezes a derivada da função de fora, que é justamente e elevado a t. E aqui nós obteremos 2 elevado a e, 2 vezes e elevado a 2t. Então, retomando essa função aqui, nós substituiremos esse resultado por esse resultado que nós encontramos bem aqui. Então, vamos lá. Ficaremos com 2 vezes t vezes e elevado a 2t mais t ao quadrado vezes 2e elevado a 2t. Aqui, só rearranjando a função, nós ficaremos com 2t vezes e elevado a 2t, mas apenas trocamos esse 2 para cá, ficamos com 2t elevado a 2 vezes e elevado a 2t. Sabendo que a aceleração é a derivada segunda do espaço, que é igual à derivada da velocidade, nós obtivemos aqui no slide anterior que v era justamente esse resultado. Quando derivamos v em função do tempo, para achar a aceleração, nós aplicaremos aqui a regra do produto 2 vezes. Você pode observar que nós poderemos aplicar 2 vezes. Então, vamos lá. Aplicando a regra do produto, nós temos a derivada, aplicando primeiro para esse termo. Nós temos a derivada do primeiro termo, vezes o segundo termo, mais o primeiro termo, vezes o segundo termo. A derivada do segundo termo. Mas, agora nós aplicaremos a regra do produto para esse termo. Então, nós teremos a derivada do primeiro, vezes o segundo termo, mais o primeiro termo, que não se altera, vezes a derivada do segundo termo. Nós já sabemos que e elevado a 2t, pelo slide anterior, o resultado da derivada é justamente essa aqui, 2 vezes e elevado a 2t. Então, aqui nós só substituímos. Aplicando a derivada aqui, ficaremos com t. Resolvendo agora, aplicando a derivada nesses termos, nós obteremos aqui a derivada da velocidade, que é justamente a aceleração.
Então é isso, eu queria agradecer a atenção de todos e espero que as dúvidas tenham sido esclarecidas. Se não, você pode comentar aqui embaixo. E também pode comparecer à sala do PET Engenharia Química para que as dúvidas sejam tiradas. Então, muito obrigada e até mais.